nossos queridos ouvintes. Satisfação a minha poder reencontrá-lo também nesse espaço aqui do CBN Campinas, né, onde hoje Sandra e Felipe fazem um descansinho, né, merecido também, Estão né, de Guari? pé pra cima, né? Quarta-feira, pé pra cima, porque se fosse sexta, assim, poderiam estar de pé na areia, né? Esse tempinho bom, Boa, mas merecem também, né? boa, Olha, boa, boa. e vamos falar hoje sobre o Dia da Consciência Negra, neste meio político também, né, Bruno? Porque uma pesquisa do Datafolha que foi divulgada ontem, 2.000 pessoas, 2.004 para ser mais exatos, em 113% do Brasil, 59% dos brasileiros consideram que a maior parte da população do país é racista. E não adianta a gente falar que não, né? Aqui durante o programa a gente já falou sobre problemas no comércio, que muitas vezes uma pessoa da raça negra tem que chamar o Procon, tem que reclamar com o Procon, porque só de entrar numa loja às vezes tem um olhar de preconceito. A gente já falou aqui também sobre principalmente o candomblé, que é uma religião que veio da África, né? Que foi os negros foram tirados da África, trazidos para o Brasil como escravos e trouxeram essa religião. Depois adaptou com a Umbanda, né? Que usa os santos católicos também. Mas 59% acreditam que a maior parte da população é racista. E infelizmente, os exemplos que a gente tem, Bruno, mostram que eles não estão errados, né? Pois é, eu acho que esse é o grande drama, né? Num dia como esse, que é o Dia da Consciência Negra, que ele é voltado justamente para a gente poder reconhecer essa contribuição cultural, essa contribuição social, econômica, a um custo, enfim, que é inestimável, né? Do ponto de vista humano, que foi infelizmente a escravidão nesse país e as marcas que ela deixou para todos nós, né? Guarizo, acho que é importante a gente prestar atenção numa pesquisa como essa, que está justamente lembrando da gente daquilo que é o óbvio de algum modo, né? Lembrando que a maior parte da população, por mais que muitas das vezes, quando questionada, ou no dia a dia, não sou racista, né, não tenho nenhum tipo de preconceito, a gente sabe que, infelizmente, as atitudes, por vezes, acabam apontando para outro lugar. Né? Esse é um dos dados que eu chamo a atenção aqui da pesquisa, né, o que você acabou trazendo aí para o nosso querido ouvinte, que 59% dos brasileiros consideram que a maior parte da população do país ela é racista, mas tem outras informações importantes também, como, por exemplo, as percepções, né, das pessoas, que 45% da população percebe, né, acredita, portanto, que o racismo tenha aumentado nos últimos anos, e aqui fica até uma reflexão para nós, será que necessariamente ele aumentou, se intensificou mais, ou a gente começou a prestar mais atenção justamente por conta das denúncias, por conta de um papel relativamente mais ativo da justiça também, por conta de alguns espaços em que isso acaba ocorrendo de modo mais intenso e que ganha a atenção da imprensa, ganha a opinião pública, né? Como é o caso do futebol, né, Guaris? Quantos e quantos casos a gente não viu aí de racismo praticado no futebol que acabou Sem dúvida. trazendo essa temática à tona para o debate, né, da sociedade brasileira e também da sociedade no âmbito internacional. Tem um outro dado importante mostrando que 56% acham que o racismo está mais presente nas atitudes das pessoas e, portanto, você percebe através de uma fala, né, de uma postagem, da maneira como se dirige publicamente a alguém, do preconceito, às vezes, que é, muitas das vezes, é naturalizado em algumas atitudes, na abordagem policial, por exemplo, né, que a gente vê, nas questões de intolerância religiosa que você citou. Então, tudo isso só monta um quadro para a gente, que reforça, na verdade, um quadro, que é um quadro que todos nós já conhecemos. Qual é? Que nós precisamos ter ações que venham em dois sentidos, na minha percepção, e que sejam mais incisivas. Primeiro, do ponto de vista educacional, para poder construir e desenvolver uma cultura que seja voltada a justamente termos essa multiplicidade racial como algo extremamente positivo no processo de construção da nossa cultura e da nossa identidade, né? Inclusive da nossa identidade como brasileiros. E do outro ponto de vista, aqueles que obviamente forem alvos de racismo, que a justiça seja exemplar, dura e extremamente punitiva, a fim de que a gente possa criar esses dois movimentos, né, Guaris? Conscientização por um lado e, obviamente, aplicação da lei por outro, de modo efetivo na vida das pessoas. A gente viu isso acontecer na PUC, né? Que essa semana, que lá em São Paulo, que a Pois é. PUC foi um ponto de resistência à brutalidade da ditadura. Estudantes de hoje fazendo isso, né? Parece que, em alguns casos, a sociedade regride, Bruno. Mas sabe o que é o problema, Guariz? As pessoas não têm. Esse é um ponto fundamental. As pessoas elas se esquecem, inclusive, da trajetória institucional. Hoje, nessa lógica individualista, cada um acha que é por si
e o mundo que se exploda, vamos dizer assim, né? Então isso vem criando uma cultura que é uma cultura extremamente ruim para todos nós, uma cultura que prejudica a nossa interação como sociedade e vai, de algum modo, até nos desumanizando, né? Eu acho que esse é o ponto central. Então, você pega instituições, como você citou o caso da PUC e tantas outras, que são exemplares do ponto de vista de condutas públicas, de lideranças, né? De como se portou em momentos-chave da sociedade. Aí você vê hoje pessoas que não honram a trajetória da instituição quando justamente fazem o que fazem por vezes aí nas suas atitudes, né? Então, acho que é muito lamentável. Isso mostra, reforça mais uma vez que nós precisamos ter esse assunto como uma pauta central. A temática envolvendo o legado da população negra é algo que é de desconhecimento por muitas pessoas. Felizmente, a gente vem colocando isso mais na agenda nos últimos tempos. Você pega, por exemplo, um exame importante, né, que mobiliza a sociedade, que todos prestam atenção, traz os estudantes, como é o caso do Enem, que traz essa temática nesse ano de modo muito forte na sua redação para poder gerar um debate, gerar uma conscientização. Então, eu penso que isso é importantíssimo. Mas tem também um outro adendo que eu quero fazer aqui, se me permite, viu, Claro. Guarizo, que é o seguinte, né? Que é o seguinte, a gente entender também que nem tudo são flores nesse processo e nem tudo é bonito do ponto de vista de falar, vamos conscientizar, vamos fazer, vamos acontecer. Por quê? Porque mesmo dentro dos movimentos que defendem esses interesses, né, que defendem, portanto, esses direitos, há distintas interpretações sobre como fazer isso. E são interpretações, Guarizo, que, a meu ver, podem tanto aproximar mais a sociedade quanto distanciar mais a sociedade. Acho que um dos grandes dilemas que a gente tem para as lutas coletivas como um todo são aquelas que, de um lado, vão focar principalmente nas questões mais identitárias, vão focar muito mais no reconhecimento, e aquelas que vão focar muito mais numa lógica de igualdade. Eu penso que tem que haver um equilíbrio entre esses dois posicionamentos. É, por um lado, sim, luta por diminuição de desigualdades crônicas, por exemplo, desigualdade salarial, né? Quando a gente compara preto e branco, por exemplo, né? Então, isso é nítido, é uma luta para você diminuir desigualdade. E, ao mesmo tempo, tem que ser uma luta por reconhecimento. Reconhecimento do quê, por exemplo? O reconhecimento dos valores e da importância dessas religiões de matriz cultural para a formação da identidade nacional, para a construção da nossa sociabilidade, né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio entre essas coisas. Não dá nem para radicalizar em um discurso e nem ouvir e nem tentar pensar em estratégias para como trazer a sociedade. Em resumo, o que eu estou dizendo, não dá para discutir racismo só se você for negro. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Perfeito. Ele é um tema que pertence a todos nós, né? Temos que ser todos antirracistas. Agora, para a gente fechar essa pesquisa do Datafolha, esses 4% que acham que ninguém é racista, em que planeta que vivem, hein? Não, esses daí provavelmente são, mas não reconhecem, né? E aí acham que ninguém é, né? Então, quer dizer, se a sua percepção está acima da obviedade que está presente na sociedade como um todo. Né? Aqui em Campinas, Bruno, os vereadores, né? Vereadores entregaram diplomas Zumbi dos Palmares a 11 personalidades que se destacaram na defesa da comunidade negra e também da difusão da cultura afro-brasileira. Legal a gente ter isso, né? A gente ter essas pessoas recebendo esse prêmio, né? O Zumbi dos Palmares. Nem todas são negras, muito pelo contrário, mas são pessoas que estão ajudando a combater o racismo. Perfeito, perfeito. Eu acho que, perceba, nessa hora a Câmara faz um trabalho que é interessante no Guarismo, porque já que você vai conferir honras e homenagens, que sejam em momentos estratégicos, dias simbólicos, datas simbólicas, a fim de que, de algum modo, você traga isso de uma forma propositiva para a sociedade, percebe? Então, eu acho que é corretíssimo a Câmara homenagear as pessoas que entendem ali a partir da sua contribuição no município, a partir da sua contribuição nos diferentes bairros, na sociedade, seja na via educacional, na via da produção científica, como eu vi ali no currículo das pessoas que foram homenageadas, seja a partir das suas contribuições para projetos sociais, para políticas públicas estratégicas. Então, eu penso que aí o Legislativo faz um papel fundamental. O que a gente critica o Legislativo, né, Guariza, quando ele fica fazendo homenagem que liga nada a lugar nenhum. É né? isso. Agora, num caso desse, faz muito sentido. Né? Excelente. Bruno Silva, prazer tomar esse café com política com você aqui no CBN Campinas. Um grande abraço. Até a próxima. Amanhã você está de volta com o Felipe Pereira e a Sandra Lambert. Grande abraço, Bruno. Que agradeço, querido. Sempre uma satisfação também conversar contigo, trocar essas figurinhas. Forte abraço. Um abraço aí para os nossos queridos ouvintes. Curtam bastante o feriado, com bastante reflexão e fazendo a nossa parte. Valeu. Um abraço. Agora, 10h54.